sejam consagrados na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das virtudes enfatizadas tantas vezes pelo Papa Francisco e que deve permanecer sempre na vida cristã é o bom humor. E ao celebrarmos a vida dos santos mártires e ao nos depararmos com essas leituras que ouvimos ao longo desta celebração, nós compreendemos um senso de humor muito sutil da parte de Deus. O que caracteriza a vida de um mártir não é simplesmente a sua morte cruenta, o assassinato que ele sofre em nome da fé, em nome de Cristo, mas sim a alegria que persevera até o fim. Os próprios cristãos, nós mesmos adoramos a Cristo crucificado e ressuscitado. Um homem que, pela lógica humana, fracassou em sua missão. Morreu da minha pior forma possível, mas foi glorificado, ressuscitado por Deus, sinal de glória no nosso meio. São Lourenço, diácono da igreja, mártir, ao ser lançado no fogo em uma grelha, em ironia aos seus carrascos, pede que virem o lado do seu corpo, porque aquele já está assado. São Dionísio, bispo de Paris, ao ter a cabeça decepada,
pega a própria cabeça e caminha ainda longa distância, anunciando a palavra de Deus. Daqui a pouco, nós vamos sair por esta praça, por estas ruas, levando a imagem de nosso padroeiro, São João Nepomuceno, não em um simples andor, mas em cima de uma ponte, a Ponte São Carlos, o lugar aonde ele foi martirizado. O senso sutil de humor de Deus, na pequena ironia que nos revela que a morte se torna vida, que a morte não é o fim. Os mártires e a liturgia da palavra de hoje nos fazem inverter a lógica da vitória, do poder e da glória. Ouvimos o relato dos Macabeus, um verdadeiro massacre que ocorreu com 7 irmãos e sua mãe, por se recusarem a desrespeitar os seus preceitos religiosos. Os judeus não comem carne de porco. Eles eram obrigados a comer esta carne em desrespeito aos seus preceitos. Nós não ouvimos na missa de hoje, mas é importante recordar que os Macabeus foram brutalmente assassinados, com membros arrancados, lançados ainda vivos ao fogo. Mas o que faz permanecer vivo em um mártir a alegria? O que faz permanecer viva a alegria no coração de um mártir e que deve fazer permanecer no nosso coração é a loucura de Deus. Prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia me ressuscitará. Esta é a loucura de Deus que nós encontramos também na segunda leitura proclamada nessa celebração da carta de Paulo. O apóstolo das nações, que antes fora causa do martírio dos cristãos, Santo Estevão, martirizado aos seus pés, agora ensina para uma comunidade que para nós, na esperança dada por Deus na ressurreição, não existe luta, não existe perdedores. Deus caminha e luta ao lado do ser humano. A vitória da nossa fé é a certeza de que Deus nos amou e nos ama até hoje. Continua a caminhar conosco, mesmo quando nós enfrentamos cruzes, espadas, calúnias, quando somos afogados em um rio de difamação. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus, nos ensina Paulo. Este amor não é abstrato, não é distante. Nós vamos falar de um amor romântico longe de nós. É um amor manifestado em serviço, proximidade, é um amor comunhão. Quando amamos, quando nós conseguimos encarnar a presença de Cristo no mundo, somos capazes de sermos perseverantes, de irmos até o fim. É o dom da perseverança prometida por Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Escutamos agora há pouco um trecho do Sermão da Missão em São Mateus. E um detalhe não pode nos passar despercebido. Jesus disse aos seus apóstolos. Não é um sermão dirigido a uma multidão ou às pessoas que não conheceram Jesus. Este sermão é dirigido aos apóstolos, aos que estão mais próximos de Jesus. Hoje nós compreendemos que os apóstolos são os bispos, seus sucessores, que caminham na igreja, mas todos nós, pelo batismo, nós somos vinculados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então esse discurso que nós ouvimos hoje é direcionado a cada um de nós. Se você fez a experiência com Jesus, você deve escutar este sermão como dirigido a você. Jesus não mentiu sobre a dureza da missão, sobre as incompreensões que o Evangelho, que a Boa Nova anunciada, encontraria no seu caminho. Não foi isso que os mártires macabeus já prefiguraram no Antigo Testamento? Não é isso que os santos mártires ainda hoje nos mostram com sua entrega e glorificação? Jesus foi honesto conosco, com seus apóstolos, ao dizer dos desafios que enfrentaríamos ao defendermos não uma ideologia, não um simples compilado de ideias, mas o Evangelho que é vida, que é a vida preservada dos irmãos e irmãs. Mas, apesar da dureza das palavras, Jesus nos promete companhia.
como tem prometido ao longo dessas semanas na preparação para a solenidade de Pentecostes, que celebraremos na próxima semana. Quem for perseguido, quem testemunhar o Evangelho, quem perseverar, o Espírito falará através dele. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos e minhas irmãs. O Espírito está conosco, nos suscitando não apenas modo de falar, mas fortaleza diante das dificuldades, fortaleza diante das angústias, discernimento para que nós possamos escolher melhor, para que saibamos responder à luz do Evangelho, para que nós possamos usar bem a nossa língua, como nós rezamos ao longo desses 9 dias. Como não pensar no nosso padroeiro, escutando estas palavras da liturgia da palavra? Os santos não são extraordinários pelas suas próprias virtudes, pelos seus dons, mas pela abertura à graça. João de Nepomuc era um sacerdote, um bom padre, estudioso, dedicado ao serviço da igreja, principalmente através do estudo, da leitura do direito canônico, das leis eclesiásticas. Pela sua abertura à graça, encontrado pela misericórdia, ele também era ministro da reconciliação. Ele era confessor. Fez o seu estudo direcionado à lei, não uma escravidão, uma lei rígida, fechada e engessada, mas uma promoção da vida. Diante da tirania dos homens, de um abuso cego de ciúme do rei, João não cedeu. Foi até o fim, perseverante, guardando a vida de uma filha confiada a ele e a sacralidade de um sacramento. Não nos iludamos, meus irmãos e minhas irmãs. João não morreu por defender a confissão e o seu segredo por não contar o que deve ser falado na confissão, simplesmente por uma lei canônica. João morreu pela misericórdia, por esse amor imenso derramado em cada um de nós através deste sacramento e que não pode ser roubado. João morreu defendendo o amor de Deus. O que aprendemos celebrando a solenidade de nosso padroeiro, o que nós aprendemos celebrando João de Nepomuc, que nós carregamos o nome da nossa cidade e que deve construir a nossa dignidade, nossa identidade como filhos e filhas de Deus aos moldes de João de Nepomuceno. O que nós aprendemos ao longo desta novena e nessa solenidade? Primeiro, esta compreensão que não podemos esquecer nunca. O amor de Deus é misericórdia e nos pede também para sermos misericórdia. Isso é o sacramento da confissão. O amor de Deus manifestado em misericórdia. É a capacidade de sentir compaixão, de colocar no próprio coração as dores e as angústias dos irmãos e irmãs, porque nós temos consciência também das nossas. É a capacidade de adentrar a bagunça do coração do outro, para ajudá-lo a reencontrar o caminho da vida. Que João de Nepomuc nos ajude e ajude a nossa paróquia e a nossa cidade a sermos instrumento de misericórdia que gera vida. Um segundo ensinamento, mas totalmente vinculado ao primeiro, dessa vivência do amor e misericórdia, que possamos aprender com João de Nepomuceno a cultivar o silêncio. Rezamos e cantamos ao longo desta novena a graça de fazermos o bom uso da nossa língua. O silêncio é a arma poderosa. Quando ele é omisso e está a serviço dos poderosos, o silêncio é morte. É pecado grave da omissão, do escândalo da morte do outro, que é esvaziado da sua dignidade, quando nós perdemos a dimensão da profecia, próprio de cada batizado. Mas o silêncio, quando compreendido à luz de Cristo, quando compreendido como virtude de modo autêntico, é lugar da revelação de Deus. É o que nos disse um pensador judeu contemporâneo. Deus fala pela língua muda dos homens e da natureza. É o silêncio fértil que guarda a vida, que sabe discernir, perseverar, guardar o que existe de mais sagrado na vida humana, que é a sua consciência. Que o mártir João nos ajude a preservar o silêncio, a respeitar a vida das pessoas, a respeitar as consciências,
a sermos escuta de qualidade na vida dos irmãos e irmãs, e, quando necessário, a sermos profetas, denunciando a vida e a tirania. A vida quando é tirania. Por fim, Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, mártir contemporânea, morta nos campos de concentração dos nazistas, disse, aproximando-se da morte: a melhor maneira de usar a vida é sacrificá-la pelo Senhor da vida. Que ao celebrarmos o nosso padroeiro, o mártir João Nepomuceno, possamos assumir este compromisso de sacrificar a nossa vida pelo Senhor da vida. O que acontece não apenas no serviço da igreja, no nosso serviço pastoral das nossas comunidades, mas sacrificando a nossa vida na entrega e na doação aos irmãos e irmãs. Amém.